Estamos de volta às 8 horas e 38 minutos. Nesta semana toda, o Jornal da 8 está fazendo esse especial sobre direito do consumidor. Agradecendo até a assessoria do Anderson Passos, né, lá da capital paulista, trazendo para a gente aí esse tema bem legal, para abordar, conversar com você sobre alguns temas. Já falamos aqui de plano de saúde, o direito, né, do consumidor com os planos. Falamos ontem sobre telefonia, sobre sinal de internet. Hoje vamos falar sobre dívidas, né, endividamento, coisa que inclusive a gente estava falando aqui no início do jornal, né, é o tema que está aí agora e fica muito evidente, né, quando você deve numa loja, quando você acaba se complicando numa situação e outra. O doutor Ricardo Martinez vai esclarecer as nossas dúvidas, vai conversar com a gente, e ainda amanhã nós vamos falar sobre compra pela internet, falar de lojas físicas, né? Uma série de outras questões, outras dúvidas que nós muitas das vezes temos. Essas dúvidas serão esclarecidas sobre o direito do consumidor com o Dr. Ricardo Martinez, e fala com a gente nesse momento. Estênio, uma oportunidade que a gente tem para sanar aí a dívida, né, que fica na cabeça das pessoas, né? E aí, tô devendo, será que vai caducar essa grana aí que eu tô devendo lá na loja? Será que não vai? Como é que fica? Alguém vai ter que ganhar para eu poder tirar meu nome lá do SPC, Serasa? Pagar alguma taxinha mais? Vai pagar. Quanto custa alguma taxa a mais para poder fazer isso? Só limpo meu nome com advogado ou não, sozinho, consigo negociar. Então, assim, uma série de dúvidas, né, que o consumidor muitas das vezes tem. Sim. Acaba se complicando ainda mais porque as dúvidas dele são muitas e ele acaba não fazendo a coisa correta, né? Exatamente. É por isso que o doutor fala com a gente nesse momento e esclarece as nossas dúvidas. Doutor Ricardo Martinez, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, Estênio. Estou à disposição aí. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar falando então sobre dívidas mesmo, né? O consumidor que tem feito aí as compras e tudo mais, aí fala assim: ei, vai caducar, deixa que vai caducar isso aí, daqui 5 anos vai caducar essa dívida. Isso aí é verdade? É o famoso fake news ou não? O que o senhor nos diz sobre isso? Fabio, não é fake news e de fato em 5 anos há a prescrição da dívida. Bem como a anotação perante os órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, o SPC e Serasa. Então, o que é importante esclarecer? Esse prazo de 5 anos, ele é contado a partir do vencimento da dívida. Então, o consumidor tem uma dívida com vencimento, não pagou. Se houver a inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito, em até 5 anos, essa anotação deve ser excluída. Então, uma outra importante observação: se essa compra ela é parcelada, é uma série de parcelas, nós temos que considerar que cada parcela é um novo vencimento. Então, o porquê de até 5 anos? Primeiro, que é previsto por lei, regra geral do Código Civil. Mas esse tempo de 5 anos foi o que o legislador considerou para que a empresa tenha um prazo suficiente para cobrar o consumidor e que o nome do consumidor não fique protestado ou incluso em órgão de proteção ao crédito à revelia, sem um prazo determinado. Então, é fato, sim, em até 5 anos, o nome será excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Mas aí tem um porém também, né, doutor? Se o cidadão vai lá e faz uma negociação com esse local que ele está devendo, né? Essa dívida ela volta a correr o prazo depois daquela negociação, né? Ou não? Ou conta do prazo inicial?
A renegociação da dívida, Fábio, equivale a uma nova contratação. Então, o consumidor tem que estar atento aos prazos e ao tempo da renegociação. Claro, eu acredito que todo devedor ele tem um intuito, no primeiro momento, de pagar a sua dívida. Então, a renegociação, se viável para ambas as partes, sempre é bem-vinda. Correto. Mas, de fato, se houver a renegociação da dívida, é uma nova contratação, é um novo negócio jurídico. Tem então, uma a empresa estará renegociação. legitimada. Uma renegociação e o cara não cumpre, então é uma nova dívida, né? Está assumindo uma nova, um novo comprometimento com a empresa e tendo esse problema. Agora, isso é questão de limpar o nome, né? Limpa o nome, tira o nome do SPC e Serasa. Mas e a outra questão com a empresa? Ele pode ainda estar no banco de dados da empresa, vamos supor, um banco, né? E ter o crédito negativado sempre naquele banco. Isso pode ou não? Olha, esse controle interno das instituições financeiras e empresas em geral é um exercício legal. Por quê? Porque ainda não há qualquer dispositivo na legislação consumerista ou no próprio Código Civil que impeça as empresas e a instituição financeira de praticar esse cadastro interno. Então, ou seja, muito embora a inscrição no Serasa ou SPC já esteja fora do banco de dados, não haja mais negativação do nome, a empresa pode sim manter um cadastro interno para avaliar o potencial de crédito daquele cliente. Correto. Mas existe alguma situação, uma causa que alguém já ganhou nesse sentido, que o senhor tem a ciência de que a pessoa pediu para retirar essa negatividade dessa instituição interna ou alguma restrição? Fala assim, eu tenho o nome limpo, já consegui, ou já negociei com aquele banco, com aquela instituição, e ainda eles continuam mantendo a negatividade do meu crédito porque tem uma situação interna lá que prejudica a minha... Fala que eu não sou um bom pagador ou qualquer outra coisa nesse sentido. Eu nunca consigo ter linha de crédito nessa empresa ou nesse banco, nessa instituição. Existe casos que já ganharam para que fosse retirada essa questão? Porque geralmente bancos fazem isso, né? Você se complica com uma instituição, com um banco, e você até entra na negociação, você negocia com o banco, né? Paga a dívida através de uma outra empresa que o banco contrata, né? De uma agência, sei lá, né? Para negociar a dívida. Aí negocia, só que você fica com um saldo ainda devedor no banco e fica com uma situação de cliente negativado lá, sei lá como que eles colocam, e você nunca consegue o crédito naquele banco mais. Existem ações que você consegue retirar isso? Fábio, hoje o potencial econômico de cada cliente de instituição financeira ou de qualquer empresa, ele é medido pelo score. Ou seja, o score é uma pontuação que avalia o bom pagador, o mau pagador e o potencial de compra daquele cliente. Já há estudos desenvolvendo uma tese no sentido de que, de fato, as empresas manterem essa restrição interna é uma afronta aos direitos do consumidor. No entanto, ainda não há nada concreto e ainda não houve nenhuma decisão de um caso concreto. Correto. Então, no caso do Serasa, do SPC, a pessoa... o que é o Serasa e o SPC, doutor? Só para a gente poder entender também essa questão. O Serasa e o SPC, eles são órgãos reguladores que atestam quem são os bons pagadores e quem são os maus pagadores. Ou seja, é uma proteção, é um mecanismo de proteção para toda a rede de comércio e instituição financeira
para que os maus pagadores e aqueles que têm má fé possam não mais vir adquirir créditos e não realizar o pagamento. Isso também é uma defesa até para o próprio consumidor, porque tem aqueles que não têm o controle dos gastos. Então, isso impede que seja adquirido novos créditos. No entanto, essa inclusão do nome dos consumidores, dos órgãos de proteção ao crédito, Serasa, SPC, por vezes é feita de forma abusiva e em contrariedade com as normas aí de direito do consumidor. Então, são órgãos de proteção ao crédito visando a relação de compra e a garantia de pagamento. Correto. Mas o SPC é mais lojas, tal. O Serasa é banco, através de quando você deve, ou não tem nada a ver uma coisa com Não. outra? Como que é? Não são ligados à instituição financeira, são instituições distintas que têm esse controle de proteção ao crédito. Agora, pode ser que você tenha o nome sujo no SPC e o nome limpo no Serasa, ou geralmente quando você tem o nome sujo no Serasa, você tem no SPC, os dois ficam juntos, ou um é Não. a parte do outro? Não. Pode ser que ocorra em ambos, pode ser que ocorra em apenas um deles. Depende da empresa ou da instituição ser conveniada ou não com ambas os órgãos de proteção ao crédito. Ok. 8 horas e 50 minutos, 8h50, estamos tirando as nossas dúvidas aqui com o doutor Ricardo Martinez. Alguma pergunta, Stênio? Ô, doutor, o senhor até comentou com essa questão do score, né? Só dando uma retornada aí, o Serasa foi criado através pelo que me consta, associações comerciais, tal, comércio, né, no modo geral, que criou essa empresa, e ela nada mais, nada menos do que um banco de dados, onde você alimenta lá e consulta, né, para saber as pessoas que estão comprando tudo. E depois o SPC também, que aí tem o SPC São Paulo, SPC Brasil, em resumo, são bancos de dados que as pessoas se filiam nelas, tanto para consultar como para incluir os devedores, né? Agora, com essa vinda do score, que o score é uma coisa assim recente, né? E pelo que eu entendo aí, ela está mais também ligada a bancos, né? Isso surgiu mais por uma questão financeira, para financiamentos no modo geral aí, até de veículos, começou mais por esse lado, né? Que o score, o que ele faz? Ele já não está pensando se a pessoa vamos dizer assim, tem ou não tem dinheiro, se ele é bom ou lógico, vai pensar se é bom ou mau pagador. O que ele faz? Ele vai desde uma conta de água, uma conta de luz, tudo o que corre, toda a sua vida, né, é jogado ali no score. Então é interessante que se você não tem pagamentos a prazo, ou seja, você não faz carnê, você não faz boleto em banco, você paga tudo à vista, você tem o score zero, porque não conseguem, não teve assim um apontamento, falar, olha, você comprou tal coisa, para pagar em 10 vezes você pagou direitinho, mas vai pegar pelas contas de água, luz, essas coisas todas, telefone e tal. O senhor acha que essa maneira hoje, para o consumidor, para o direito dele, ficaria melhor ou não, doutor? Olha, o score, ele, como o senhor colocou, nada mais é que uma medição do potencial ali de pagamento, do potencial de ganhos do consumidor. Eu vejo o score hoje como ainda não está, como é recente, o uso do score ainda tem causado muitas dúvidas. Eu mesmo tenho recebido muitas dúvidas nesse sentido. Ora, prejudica o consumidor porque não demonstra a realidade do potencial econômico daquele consumidor, e por horas é injusto, como no caso de um financiamento habitacional ou uma compra que ele quer ser feita de um veículo, que muitas vezes a gente é surpreendido com uma conta que a gente não recebeu em casa, de luz, ou de qualquer consumo em geral, e que gera um apontamento no Serasa de uma conta, um valor irrisório, por exemplo, R$ 49. Deu uma conta de luz, eu não vi, esqueci e teve a negativação.
o seu score vai ser baixado consideravelmente e você vai ser tido como na instituição financeira ou qualquer empresa como uma pessoa com potencial econômico fraco de compra. E esses ajustes que ainda devem ser feitos, que atualmente sim é em desfavor do consumidor em geral. Ok. Agora, doutor, a pessoa pode ter o nome retirado de uma lista do Serasa ou do SPC, mesmo que ainda está devendo, está numa situação de endividamento? Olha, Fábio, isso esbarra em questões técnicas e jurídicas, ou seja, eu não posso enfraquecer a segurança jurídica das normas e regras em gerais simplesmente excluindo ou retirando o nome do consumidor do Serasa. O que deve ser feito? Então, o consumidor tem uma dívida hoje que ele julga indevida a título de juros, enfim, correção, ele não concorda com aquilo. Passo 1 é, vá até o credor e veja se há desconto, faça uma negociação, uma conciliação para o pagamento da dívida. Feito o parcelamento dessa dívida, a partir do primeiro pagamento, o nome já pode ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, eu garanto a renegociação e com o pagamento da primeira parcela, eu já tenho o meu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Agora, outra forma de ter seu nome excluído, se eu não concordo com a dívida e ali constato que há juros abusivos, que há uma forma ilícita de correção dos valores, eu posso sim procurar um advogado e buscar uma liminar que garanta a exclusão do meu nome até a discussão daquela dívida. Então, essas são as duas formas legítimas, ou seja, mediante a negociação junto ao credor ou mediante uma liminar que vai garantir a exclusão do meu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Correto. Agora, um devedor, no caso, ele pode usar estratégia e, de repente, tem um ouvinte aí e fala, pô, tô ouvindo isso aí, legal, né? Então eu não vou pagar a dívida, ver se meu nome fica fora do cadastro de inadimplente depois dos 5 anos e tal, e seguir a vida normal. Isso pode acontecer, então, porque muita gente pode usar isso de má fé, né? Compra no comércio, compra aí exageradamente, aí depois fala assim, daí espero mais 5 anos, 5 anos passa logo, né? Espero mais 5 anos e depois limpo meu nome. Isso pode acontecer, então? Isso é muito comum. Essa frase eu ouço desde que eu cresci, até antes mesmo de me formar, né? Vou esperar caducar. Olha, infelizmente, aquele mal pagador, o consumidor que está de má fé, se ele utilizar desses 5 anos, sim, ele terá o nome dele excluído dos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, a lei fixa esse tempo justamente para que a empresa não venha cobrar quando ela quiser, para que o consumidor não seja surpreendido no 7º ano de vida. Depois de 7 anos, de repente, ele é surpreendido com uma inscrição ou uma ação. Então, as empresas, de fato, elas têm feito a inscrição da dívida e realizado a cobrança via judicial. Mas, sim, se houver um consumidor de má fé, ele pode ser beneficiado. No entanto, ainda que a dívida tenha sido excluída dos órgãos de proteção ao crédito, ela pode continuar sendo cobrada através de ligações e notificações. Isso é normal. Ah, tá. Então é interessante saber, né? Mas já passou os 5 anos, meu nome saiu do SPC e Serasa. Mas a dívida pode continuar na empresa que ele, no caso, estava inadimplente, né? Exatamente. Correto. Aí, quanto tempo que essa dívida pode prescrever? É uma dívida que pode ficar eterna naquela instituição ou não? Não. A regra geral, Fábio, é que a dívida prescreve em 5 anos. Nós temos alguns casos específicos quando a lei ela não determina o prazo de prescrição. A regra geral, 10 anos para alguns títulos
bem específicos e de 3 anos para alguns títulos específicos, como, por exemplo, do locador cobrar aluguel do locatário. Mas a regra geral que atinge os consumidores e as relações jurídicas do dia a dia, nós nos enquadramos nos 5 anos. Então, 5 anos é o prazo. Passou disso, caso o consumidor seja cobrado ou após os 5 anos o seu nome venha a ser incluído nos órgãos de proteção ao crédito, ele pode buscar a justiça, que com certeza uma liminar irá garantir seus direitos de não ter seu nome incluso e a dívida prescrita. Correto. Agora, essa questão dos 5 anos é automático SPC ou Serasa, ou a pessoa ainda pode, caso não saiu, acontece caso de não sair o nome e a pessoa ter que ir atrás ou tentar... Quais são os procedimentos? O procedimento é 5 anos, automaticamente o nome deve ser retirado, sob pena de arbitrariedade e até mesmo um dano moral, pois o sujeito ficaria sem acesso a crédito por conta dessa negativação do seu nome indevida. Então, qualquer órgão, seja o PROCON, seja via Poder Judiciário, vai garantir os direitos do consumidor. Correto. Doutor, são muitas as dúvidas, né? As pessoas ficam assim realmente pensando diversas questões referente ao endividamento, né, Estênio? É algo que empresas mesmo, quando vai chegando lá próximo dos 4, 5 anos, ficam desesperadas e até mandam carta renegociando. Às vezes a dívida de, vamos dizer lá, R$3.000, eles negociam para você pagar R$300, né? Isso pode acontecer, geralmente? Isso é muito comum. A empresa, ela tem uma medição dela de quanto que ela pode dar de desconto mediante aquele prejuízo da dívida não paga. Então, as grandes redes, as grandes instituições financeiras, elas de fato têm uma política de acordo, uma política de renegociação. Depois de certo período, passa a ser bastante favorável e é a hora que o consumidor tem a oportunidade de fazer a renegociação com a correção que é devida, não havendo nenhuma abusividade. Correto. Estênio, alguma outra pergunta? Não, ele foi bem claro, o doutor está deixando bem explicado aí os posicionamentos, porque temos assim, né? Nós temos aquele consumidor que é prático, né? E faz as coisas todas corretas, e nós temos também aquele chamado estelionatário, né? Ou seja, aquelas pessoas que já fazem de propósito, né? São pessoas que vivem dando calote, vivem dificultando aí as coisas para o comerciante. É igual nós mesmos falamos aqui na abertura do jornal, né? Exatamente. Então, são essas situações que vão, do dia a dia, vão deixando aí com que o lojista, o comerciante tem que se precaver. Tanto é essa questão de Serasa e Score, essas coisas todas. Quer dizer, são ferramentas, né, para poder fazer com que as pessoas boas, né, não paguem pelas pessoas ruins. Agora, está bem claro, um dos pontos aí que o doutor colocou, que eu tinha essa dúvida, né, a questão de até qual o tempo que caduca, né, ou seja, que não se pode cobrar mais, mas é interessante esse fator, quer dizer, se você tem lá uma dívida, alguém tem que lhe pagar, né? É interessante que dentro desse período de 5 anos tente uma renegociação. Quer dizer, mesmo que ela seja um pouco menor, ou você deve lá R$1.000, a pessoa vem com um acordo de pagar, você vai me pagar 500 daqui a um ano, né? Parcelado, tá, mas se não pagar, você vai voltar a me pagar R$1.000. Quer dizer, é um novo acordo, volta né? O prazo, então, né? Volta o prazo. É muito interessante. Isso aí eu tinha realmente uma dúvida e o doutor deixou bem claro. Tá perfeito. Doutor Ricardo, quero agradecer mais uma vez, dizer que ontem eu falei que não iria dar praia aqui no litoral, mas ontem deu praia, porque ontem o sol chegou, e hoje realmente parece que não vai dar praia. Pode ser que a gente seja surpreendido, mas hoje parece que realmente não vai ter praia não, viu, doutor? Agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez aqui na Antena 8, viu?
Eu que agradeço, Fábio, Stênio, e eu havia falado ontem que havia uma expectativa de melhora do tempo aqui, e hoje amanhecemos aqui nublado e com 16 graus, Fábio. Hoje está bem também gelado. Está em São Paulo? Amanheceu nublado. Ontem estava 12. Ontem estava 12 graus? Eu acho que é ontem. 12, doutor? Ontem 14. 14. 12 estava lá no. Como é que é? Aquele ponto lá da Zona Norte? Devia estar até menos que 12, né? Tem um ponto ali, alto lá Jardim São Paulo, né? Aquela região ali. Aquela região mais fria, sempre mais fria. Eu morei ali naquela região de São Paulo, bem gelado mesmo. Ô, doutor, só um ouvinte está questionando aqui, está perguntando sobre as ligações de cobrança, né? Se elas podem ser constantes, diárias, até mais de 10 vezes por dia, ficar insistindo, ligando direto, ligando no trabalho, acha até parente da pessoa, vai ficar ligando para ficar cobrando. Pode isso daí, doutor? Em hipótese alguma. O abuso nas ligações pelos meios de cobrança devem ser aí absolutamente atenuados, ou seja, a empresa ela tem que procurar medidas que não caracterizem um assédio moral para o consumidor. O consumidor que recebe 10 vezes uma ligação, que a ligação para as parentes, isso configura um constrangimento legal. Então, o exercício de cobrar, o poder que a empresa tem de cobrar, ele é regulado e é o que está previsto na lei, ou seja, os meios de notificação e o meio de cobrança pela via judicial ou qualquer outro meio. Agora, qualquer meio que venha a ser abusivo, que venha a tornar a vida do consumidor um tormento, ele pode buscar um órgão de defesa do consumidor, o PROCON, ou até mesmo um advogado, e haverá aí até a caracterização de um dano moral. Tá certo, doutor, tá certo. Isso é importante, né, até falar, porque às vezes a pessoa é cobrada fica até constrangida, né? Liga no emprego da pessoa, fala, fulano de tal tá aí, porque a dívida tal, que fala o que é, quer dizer, é um constrangimento tremendo, né? E a pessoa pode recorrer a isso, né? Pode entrar com uma ação contra, quer dizer, o cara tá achando que tá cobrando você e tá na ou vantagem, ou sei lá, no direito, né? Na vantagem não, né? Mas no direito de cobrar, mas aí ele acaba te constrangendo, acaba deixando numa situação bastante complicada, e aí acaba invertendo a situação, né? Já aconteceu e acontece esses casos, né? Com certeza. O excesso na cobrança, ele tem que ser fortemente aí reprimido, porque a pessoa, em regra, vamos falar da regra, né? A regra é aquele consumidor que tem o nome negativado, por vezes ele não quer aquilo. Aquela negativação deriva da situação econômica, deriva de uma série de coisas. Uhum. Então, a empresa ela tem que usar de meios moderados e aqueles previstos em lei. Muitas vezes as assessorias, e eu já tenho diversos casos nesse sentido, a assessoria ela busca de meio exaustivo, que constrange o consumidor. E isso é fato e corriqueiro aí no dia a dia. Então, o consumidor que se sentir lesado, busca o PROCON, busca o Poder Judiciário, que certamente essas cobranças indevidas, esse assédio moral tem que ser cessado, tem que acabar. Correto. Doutor, agradeço mais uma vez. As pessoas que tiverem dúvidas, né, referente ainda a esse tema, ou aquilo que a gente já discutiu aqui sobre o direito sobre os planos de saúde, sobre telefonia, internet, dívidas de consumidores, o senhor pode atender, né, pode esclarecer se a pessoa teve alguma dúvida ou outra. Eu tenho certeza que o senhor vai ajudar e da melhor forma possível tentar esclarecer essa dúvida desse nosso ouvinte. E como que a pessoa faz para entrar em contato aí contigo, caso ela tenha alguma dúvida ainda a respeito desses temas que nós abordamos aqui, doutor? Olha, Fábio, o consumidor que tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato conosco. O DDD é 11, o telefone é 3473-3546.
e nós estaremos aí prontos para atendê-los e sanar eventuais dúvidas. Muito obrigado, tenha um excelente dia, uma ótima quarta-feira e agradeço também mais uma vez ao Anderson Passos pela assessoria. Muito obrigado aí, doutor. Muito Parabéns obrigado. aí. Parabéns aí pelas explicações. Viu? Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Para o intervalo de apoio, a gente volta já aqui no Jornal da 8. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui na Antena 8 FM. Jornal da 8.